Capítulo Dama de Ouros. Então, o pequeno clown não se conteve e desandou a chorar. Depois de o Coringa ter proferido aquelas palavras solenes em honra de si mesmo, o círculo de anões se desfez e o carnaval recomeçou. Alguns se serviam das fruteiras abarrotadas, outros tomavam a bebida cintilante e anunciavam em altos brados os gostos que sentiam. Mel, lavanda, amoras do mato, nabo anelado, gramíneas. Freud olhou para mim. Embora fosse um homem de muita idade, com cabelos brancos e profundos sulcos no rosto, seus olhos ainda brilhavam como pedras preciosas. Ao constatar isso, não pude deixar de pensar em algo que já tinha ouvido muitas vezes na minha vida. Os olhos são o espelho da alma. Depois, o Coringa bateu palmas novamente para chamar a atenção de todos. Dá para vocês verem a profundidade desse jogo do Coringa? Perguntou ele aos presentes. Como ninguém lhe respondeu, começou a agitar os braços com impaciência. Dá para entender agora que Freud era um marujo que trazia o baralho no bolso e que as cartas do jogo somos nós? Ou será que, mesmo sabendo, vocês continuam tão dispostos quanto antes a continuar com esse jogo? Pela expressão e pelo comportamento dos anões da festa, dava para ver que eles não estavam entendendo nada do que dizia o pequeno bobo da corte. E também pareciam não estar muito interessados no assunto. Mas vejam só que sujeito mais barulhento, reclamou Dama de Ouros. Sim, ele é realmente insuportável, concordou um anão de espadas. O pequeno Coringa parecia muito infeliz. Será que ninguém está entendendo? Repetiu ele. Ele estava tão tenso que seus guizos continuavam a tilintar mesmo quando ele tentava ficar quieto na cadeira. Não! Respondeu em uníssono um coro de anões. Será que vocês não entendem que Freud nos fez a todos de bobos? E que o único que não se deixou iludir fui eu? Nesse momento, muitos anões taparam os ouvidos com as mãos e alguns chegaram mesmo a fechar os olhos. Outros beberam rapidamente um gole de bebida púrpura. Todos pareciam não querer fazer o menor esforço para entender o que o Coringa dizia. O rei de espadas pegou uma garrafa de bebida cintilante e, estendendo o braço em direção ao Coringa, que continuava sobre a plataforma, ofereceu-a a ele e perguntou: Nós viemos aqui para beber ou para adivinhar enigmas? Nós viemos aqui para ouvir a verdade, respondeu o Coringa. Freud segurou no meu braço e sussurrou no meu ouvido. É difícil dizer o que vai sobrar do que criei nesta ilha depois que tudo isso aqui terminar. Você quer que eu faça alguma coisa para impedi-lo de continuar? Perguntei. Freud sacudiu a cabeça. Não. Agora a paciência precisa seguir as suas próprias regras. No momento seguinte, o valete de espadas deu um salto à frente e arrancou o Coringa de sua poltrona. Atirou-se sobre ele e os outros valetes vieram em sua ajuda. 3 deles seguraram bem firme o pequeno bobo, enquanto o outro, o valete de paus, tentava enfiar na boca do Coringa o gargalo de uma garrafa cheia de bebida púrpura. Mas o Coringa resistia com todas as suas forças, contorcia-se feito uma cobra e sempre cuspia o que os valetes queriam lhe empurrar goela abaixo. Depois de muita luta, o Coringa acabou conseguindo se livrar dos 4 valetes. Coringa cospe bebida cintilante, exclamou ele, limpando os cantos da boca. Sem o soro da mentira, pequeno bobo da corte consegue pensar com clareza. E dizendo isso, arrancou a garrafa das mãos do valete de paus e atirou-a com tanta força no chão que ela se partiu em 1000 pedaços. Depois, saiu feito um louco desembestado em direção às mesas e, como se possuído por uma força brutal, começou a quebrar copos, garrafas e garrafões, fazendo voar cacos em todos os sentidos. Foi uma verdadeira chuva de estilhaços e cacos de vidro. Curiosamente, porém, nenhum dos anões parecia se machucar.
Só Frode levou um pequeno arranhão numa das mãos. Vi quando do corte saiu uma gota de sangue. Quando o Coringa terminou, a bebida púrpura estava toda esparramada no chão, formando poças grandes e grudentas. Alguns anões de números 2 e 3 ajoelharam-se no chão e tentaram lamber o líquido cintilante das poças, apesar dos afiados cacos de vidro que estavam por toda a parte. A cada lambida, a boca dos anões ficava cheia de estilhaços de vidro, mas eles os cuspiam e a impressão que eu tinha era que eles nunca se machucavam. Esses anões estavam visivelmente fora de si, mas também havia outros que, irados, observavam estarrecidos toda aquela cena. Foi então que o Rei de Espadas tomou a palavra. "Valetes!" exclamou. "Ordeno-vos que decepeis a cabeça desse louco." No mesmo instante, os valetes sacaram suas espadas das bainhas e marcharam em direção ao Coringa. Achei que não podia mais continuar impassível diante de tudo o que estava acontecendo. Mas quando quis me levantar, senti que uma forte mão me deteve. Havia uma expressão de desespero no pequeno rosto do Coringa. "Só existe um Coringa", murmurou ele. "Não há ninguém mais." Então, o pequeno clown não se conteve e desandou a chorar. Os valetes recuaram e mesmo os anões, que até então tinham ficado de olhos e ouvidos tapados a tudo o que acontecia, olharam assustados para o Coringa. Já estavam acostumados com toda sorte de travessuras e momices daquele brincalhão, mas pelo visto era a primeira vez que o viam chorar. Percebi que os olhos de Frode também se encheram de lágrimas. E nesse momento entendi que nenhuma das suas criaturas lhe dizia tanto ao coração quanto aquele pequeno abotinador. Ele tentou colocar o braço sobre os ombros do Coringa. Mas, disse Frode num tom consolador. Indignado, o Coringa afastou o braço de Frode, recusando a sua ajuda. O Rei de Copas deu um passo à frente e exclamou: "Devo lembrar-vos de que é terminantemente proibido decepar cabeças que choram." "Ô Ucidlan!" exclamou o valete de espadas. O Rei de Copas continuou: "Além disso, há uma regra muito antiga segundo a qual uma cabeça só pode ser decepada depois de ter dito tudo o que queria. E para completar, nem todas as cartas estão sobre a mesa. Ordeno-vos, portanto, que ponhais o Coringa sobre a mesa antes que nós lhe decepemos a cabeça." "Muito obrigado, meu caro rei", soluçou o Coringa. "O senhor é o único em toda a paciência que possui 13 bons corações." Os 4 valetes ergueram o Coringa e o puseram sobre a mesa. E assim como foi colocado, deitado de costas, as mãos cruzadas atrás da cabeça e as pernas também cruzadas, ele fez um discurso aos anões que se amontoaram ao seu redor. "Fui o último a chegar a este povoado", começou. "E todos sabem que eu era diferente de todos vocês. Por isso, a maior parte do tempo eu passava sozinho. Alguma coisa fez com que os anões prestassem atenção nas suas palavras sem dar um pio. Talvez porque, apesar de tudo, eles sempre tivessem vivido intrigados com a questão de saber por que o Coringa era diferente de todos. Minha casa é lugar nenhum, prosseguiu ele. Não sou de copas, nem de ouros, nem de paus, nem de espadas. Também não sou rei ou valete, nem oito, nem as. Aqui estou eu, um simples Coringa. E tive de descobrir sozinho o que é ser um Coringa. Toda vez que mexo a cabeça, meus guizos tilintam e me lembram de que não tenho família, de que sou sozinho. Não tenho um número, nem um ofício. Não domino a arte de soprar vidros dos anões de ouros, nem a arte da panificação dos anões de copas. A mim, me faltam as mãos habilidosas para lidar com a terra, como as dos anões de paus, e também a força muscular dos anões de espadas. Assim, tudo o que sempre fiz foi andar por aí, observando tudo o que os outros faziam. Em contrapartida, pude ver um monte de coisas para as quais todos os outros sempre foram cegos. Enquanto falava, o Coringa mexia o pezinho da perna cruzada e seus guizos tilintavam bem baixinho a cada movimento.
Toda manhã vocês se levantavam e saíam para o trabalho. Na verdade, porém, vocês nunca estiveram de fato acordados. Pode ser que vocês tenham visto o sol, a lua e as estrelas no céu, e também tudo que existe e se move sobre a terra. Mas vocês nunca viram todas as coisas como elas realmente são. No caso do Coringa é diferente, pois ele veio ao mundo com o defeito de ver coisas demais e de ver todas elas em profundidade. Então desembucha de uma vez, seu idiota, interrompeu a Dama de Ouros. Se você viu alguma coisa que nós não vimos, vá dizendo logo o que é. Eu vi a mim mesmo, exclamou o Coringa. Eu vi a mim mesmo errando por um imenso jardim cheio de arbustos e árvores. Você consegue ver a si mesmo do alto? Deixou escapar 2 de copas. Será que os seus olhos têm asas como os pássaros? No fundo, eles têm sim, pois não basta ficar se olhando o tempo todo num pequeno espelho, como as 4 damas aqui do povoado gostam tanto de fazer. Elas estão tão preocupadas com a sua aparência que não se dão conta do que vivem. Jamais ouvi tamanho atrevimento, comentou a Dama de Ouros indignada. Por quanto tempo esse louco vai poder continuar falando essas asneiras? A questão é que eu não apenas vejo todas essas coisas, prosseguiu o Coringa. Eu também as sinto. Sinto que sou, que sou uma criatura viva. Uma criatura muito estranha, com pele, cabelos e tudo. Uma marionete viva, robusto como um boneco de borracha. Mas de onde veio este homem de borracha? Eu me pergunto. Vamos deixar que ele continue falando essas coisas? Quis saber o Rei de Espadas. O Rei de Copas fez que sim com a cabeça. Estamos vivos! Exclamou o Coringa. E estendeu com tanta força os braços que os guizos de sua roupa tilintaram estridentes. Vivemos uma aventura maravilhosa aos olhos de um céu maravilhoso. Coisa estranha, misteriosa, podem acreditar. Vira e mexe, dou um beliscão no meu braço para ver se tudo isso é verdade. E dói? Perguntou 3 de Ouros. Agora, cada vez que ouço um dos meus guizos, sinto que estou vivo. E eles tilintam, como vocês todos sabem, ao menor dos meus movimentos. Ergueu um braço e agitou-o com tanta força que os anões da fileira da frente recuavam, assustados. O Rei de Ouros pigarreou e perguntou: Você também descobriu de onde vem o homem de borracha? Está aí uma coisa que vocês mesmos adivinharam, respondeu o Coringa. Cada um solucionou uma pequena parte do enigma. Isso porque, quando se tem pouca massa encefálica, é preciso juntar várias cabeças para se conseguir pensar um pensamento, por mais simples que ele seja. E essa cabeça fraca é resultado apenas do exagero de bebida púrpura. Eu vos digo que eu, o Coringa, sou mesmo uma marionete muito esquisita, mas todos vocês são tão esquisitos quanto eu. Só que vocês não conseguem ver isso por vocês mesmos. E também não dá para sentir isso quando se toma bebida púrpura demais, pois a gente fica completamente tomado pelo gosto de mel, lavanda, amoras do mato, nabos anelados e gramíneas. Quando isso acontece, a gente tem a impressão de formar uma coisa só com um jardim à nossa volta, e o resultado é que não conseguimos mais sentir que vivemos nossa própria vida no interior desse jardim. Pois quem tem o mundo inteiro na cabeça acaba se esquecendo de que possui uma boca. E quem sente todos os gostos do mundo nos braços e nas pernas se esquece de que é uma marionete cheia de mistérios. Eu, este Coringa que vos fala, tentei por várias e várias vezes contar-lhes a verdade, mas vocês não tinham ouvidos para ouvir. Ou melhor, ouvidos vocês tinham, mas os canais de audição estavam entupidos de maçãs e peras, morangos e bananas. Está certo que vocês tinham olhos para ver, mas de que adianta ter olhos se eles só veem copos, garrafas e garrafões? Ouçam bem o que eu vos digo, pois só o Coringa conhece a verdade.
Admirados, os anões trocavam olhares cheios de indagações. De onde vem o homem de borracha? Perguntou novamente o rei de copas. Somos frutos da imaginação de Freud, disse o Coringa abrindo os braços. Um dia, porém, as criaturas da imaginação de Freud se tornaram tão vivas que conseguiram escapar de sua cabeça. Mas isso é impossível, eu me dizia. Tão impossível quanto o sol e a lua. Eu me respondia. Só que o sol e a lua também são verdadeiros. Os anões no salão voltaram seus olhos cheios de dúvidas e perguntas para Freud e o velho homem segurou no meu pulso. Mas isso não é tudo, continuou o Coringa. Quem é Freud, Coringa? Eu me perguntava. Ele também é uma marionete cheia de mistérios, eu me respondia. Uma marionete cheia de vida aos olhos de um céu misterioso. Um homem solitário nesta ilha, mas que na verdade pertence a um outro jogo. Uma carta de outro jogo. E não se sabe a quantidade de cartas que tem esse jogo. E nem quem distribui essas cartas. O Coringa só sabe de uma coisa. Freud também é uma marionete, que um belo dia descobriu que tinha vida própria. De que cabeça essa marionete escapou? Pergunto. E assim vou perguntando, até um dia encontrar uma resposta. Foi como se os anões acordassem de um longo sono. 2 e 3 de copas foram buscar vassouras e começaram a varrer o chão do salão. Os 4 reis formaram um pequeno círculo, colocando os braços sobre os ombros uns dos outros, e ficaram assim confabulando sobre alguma coisa, até que o rei de copas virou-se para o Coringa e disse: é com profundo pesar que os 4 reis do povoado chegaram à conclusão de que o pequeno Coringa está dizendo a verdade. Pesar por quê? O que há de tão triste no fato de eu dizer a verdade? Perguntou o Coringa, que continuava em cima da mesa. Dessa vez foi o rei de ouros quem tomou a palavra. De fato, é muito triste saber que o Coringa nos disse a verdade, disse ele. Por isso significa que o mestre tem de morrer. E por que o mestre tem de morrer? Perguntou o Coringa. Sempre é preciso cantar a regra antes de cortar um monte de cartas. O rei de ouros respondeu-lhe: enquanto Freud circular pelo povoado, sua presença vai nos lembrar de que somos criaturas artificiais. É por isso que ele deve morrer pela espada dos valetes. Nesse momento, o Coringa desceu da mesa. Olhou primeiro para Freud e depois voltou-se para os reis. Não é bom que o criador e criatura convivam tão próximos um do outro, pois é grande o perigo de um acabar enervando o outro. Por outro lado, também não podemos censurar Freud por ter uma imaginação tão viva. Não há o que ele possa fazer se as criaturas que criou na sua rica imaginação acabarem por se declarar independentes. O rei de paus ajeitou a coroa na cabeça e disse: cada qual pode imaginar o que quiser, mas ele tem o dever de advertir as criaturas de sua imaginação para o fato de elas serem criaturas da imaginação. Caso não o faça, ele as estará enganando, e nesse caso, as criaturas que ele imaginou têm o direito de matá-lo. Lá fora, o sol desapareceu por detrás de uma grande nuvem e todo o salão mergulhou subitamente numa penumbra. Vocês ouviram o que dissemos, valetes? Perguntou o rei de espadas. Ordeno-vos, portanto, que decepeis a cabeça do mestre. Ao ouvir isso, dei um salto da minha cadeira. No mesmo instante, porém, o valete de espadas apontou para Freud e para mim e disse: não é necessário, majestade. O mestre Freud já está morto. Virei-me para o lado. Freud havia desligado de sua poltrona e jazia no chão, sem vida. Não era a primeira vez que eu via um morto. E eu sabia que nunca mais veria aquele brilho nos olhos de Freud. Senti o vazio e a solidão mais profundos que alguém é capaz de sentir. De repente, lá estava eu, completamente sozinho na ilha misteriosa. À minha volta agitavam-se um jogo de cartas vivas, mas nenhum dos anões daquelas cartas era uma pessoa como eu.
Os anões formavam agora um círculo bem apertado ao redor de Frode. Seus semblantes pareciam vazios, mais vazios ainda do que no dia anterior, quando eu chegava ao povoado. Percebi que As de Copas sussurrou alguma coisa ao ouvido do Rei de Copas, depois correu em direção à porta e desapareceu. Estamos agora sobre nossas próprias pernas, disse finalmente o Coringa. Pois Frode está morto e foram suas próprias criaturas que o mataram. Eu estava tão triste, mas também tão furioso, que agarrei o Coringa com ambas as mãos e o chacoalhei. Seus guizinhos tilintavam histericamente, como se protestassem contra aquilo. Você o matou, gritei. Foi você quem roubou a bebida púrpura da casa dele e revelou o mistério das cartas. Coloquei-o no chão e ouvi o Rei de Espadas dizer: nosso convidado diz a verdade e por isso é nosso direito decepar a cabeça do bobo. Só vamos nos ver livres de quem nos enganou quando eliminarmos também o seu bobo da corte. Valetes, ordeno-vos que decepeis imediatamente a cabeça desse amotinador. Soltei o Coringa e ele fugiu. Só precisou empurrar para o lado alguns anões de número 7 e 8 e logo já tinha atravessado a porta da rua, como pouco antes fizera As de Copas. Eu sabia que também já estava mais do que na hora de sumir dali. Saí correndo atrás do Coringa e ganhei a rua. A luz do sol naquele fim de tarde encobria as pequenas casas do povoado como uma manta amarela. Olhei à minha volta, mas não consegui ver nem o Coringa, nem As de Copas. Capítulo Rei de Ouros. A gente deveria usar um sino amarrado no pescoço. Um pouco antes da morte de Frode, meu pai já tinha começado a se mexer na cama. Mas eu estava tão curioso para saber o desfecho da festa do Coringa que simplesmente não consegui pôr o livro de lado. Só quando meu pai começou a resmungar umas coisas é que coloquei o livrinho depressa no bolso da calça. Você dormiu bem? Perguntei quando ele se sentou na cama. Fabulosamente bem, respondeu ele bocejando e com os olhos arregalados. Eu acho que sonhei uma coisa muito estranha. Conte, pedi. Ele continuou sentado na cama, acho que estava com medo de esquecer o que tinha sonhado quando colocasse os pés no chão. Sonhei que as pessoas eram como aqueles anões de que você falou lá no terraço da cobertura. Mas apesar de todos eles serem vivos, só você e eu ficávamos admirados nesse fato. E também havia no sonho um médico velho que descobriu de repente que todos os anões traziam uma pequena etiqueta debaixo da unha do dedão do pé. Essa etiqueta só podia ser vista com uma lupa, ou então com a ajuda de um microscópio. E em cada etiqueta havia o símbolo de uma carta de baralho e um número que ia de 1 até muitos milhões. Um anão tinha o símbolo de copas e o número 728.964. Um outro, o símbolo de paus e o número 60.143. Um terceiro, o símbolo de ouros e o número de 2.659. Depois de uma espécie de recenseamento populacional, ficou provado que não havia 2 anões com o mesmo número. A humanidade inteira se transformou numa espécie de jogo de paciência. Mas então, e agora vem o mais importante, descobriu-se que 2 anões não tinham essa identificação e nem eram numerados. E bem, esses 2 eram Hans Thomas e seu velho pai. Por isso, os outros anões tinham medo de nós, e no fim decidiram que a gente deveria usar um sino amarrado no pescoço, para que eles sempre pudessem saber aonde a gente estava. Tive de admitir que aquele era mesmo um sonho muito estranho. Ou será que meu pai simplesmente não continuara a inventar a história que eu tinha lhe contado na noite anterior? Ele sacudiu a cabeça e prosseguiu. Que coisa inacreditável os pensamentos e ideias que passam pela cabeça da gente. Ao que tudo indica, porém, as ideias mais profundas só aparecem quando a gente dorme. Pelo menos quando a gente dorme sem ter enchido a cara antes de dormir, completei. Excepcionalmente, meu pai se limitou a abrir um largo sorriso no rosto, em vez de reagir ao que eu havia dito com uma sentença mais inteligente. Excepcionalmente também,
Ele não fumou o seu tradicional cigarro da manhã, antes de irmos tomar o nosso café. No Hotel Titânia, podia-se escolher o café da manhã. Incluído no preço do quarto, estava um café da manhã que não passava de lixo barato. Mas havia também um enorme buffet, onde a gente podia se servir o quanto quisesse, bastando para isso ter bastante dinheiro. Meu pai nunca foi muito comilão, mas naquele dia pediu suco, iogurte, ovos, tomates, presunto e aspargos. Quando eu vi tudo o que ele tinha pedido, resolvi acompanhá-lo. O que você disse sobre o meu hábito de beber estava certo, disse ele, enquanto fazia um buraquinho no ovo quente. Já tinha quase me esquecido da clareza deste mundo. Mas você não vai parar de filosofar por causa disso, vai? Perguntei. Sempre tive um pouco de medo que suas reflexões filosóficas pudessem estar diretamente associadas ao consumo de bebida alcoólica e que ele se tornasse uma pessoa simples e banal depois que parasse de beber. Ele me olhou um tanto perplexo com a pergunta e disse: Não, como é que você pode pensar uma coisa dessas? Agora que eu vou me tornar um filósofo perigoso. Respirei aliviado. Você sabe por que a maioria das pessoas vive nesse mundo sem se admirar das coisas que veem? Perguntou ele. Fiz que não com a cabeça. Porque elas se habituam com o mundo. Pôs sal no ovo e continuou. Todos nós precisamos de muitos anos para nos acostumar com o mundo. E é fácil observar isso nas crianças pequenas. Elas ficam tão impressionadas e admiradas de tudo o que veem que simplesmente não acreditam nos seus olhos. Por isso é que elas vivem apontando para todos os lados e perguntando sobre todas as coisas que descobrem. Conosco, os adultos, a coisa é diferente. Já vimos as coisas tantas vezes que acabamos por considerar toda a realidade algo absolutamente evidente. Ficamos ainda um bom tempo sentados comendo presunto e queijo, mas não conversamos mais sobre nada. Só quando os nossos pratos estavam vazios é que meu pai perguntou: Vamos fazer uma promessa mútua, Hans Thomas? Depende, respondi. Vamos prometer um ao outro que só vamos deixar este planeta quando tivermos descoberto mais sobre quem somos e de onde viemos. Combinado, disse eu, e selei nosso acordo com um aperto de mão sobre a mesa. Mas primeiro precisamos achar mamãe, acrescentei. Sem ela, não vamos conseguir cumprir a nossa promessa. Capítulo As de Copas. Virei-a e era As de Copas. Meu pai parecia um tanto nervoso quando nos sentamos no carro para ir até Pireu. Não sei se porque íamos a Pireu ou se porque ele teria de ligar para o tal agente que talvez soubesse do paradeiro de mamãe. Depois de estacionarmos o carro no centro da cidade, fomos perguntando às pessoas o caminho até o Porto Internacional. Foi exatamente aqui que nosso navio ficou atracado há 17 anos, disse meu pai, apontando para o lugar onde estava um navio mercante russo. Explicou-me mais uma vez que a vida consiste em círculos que se fecham e etc. Coisas que eu não estava a fim de ouvir naquele momento. A que horas você ficou de ligar para ele? Perguntei. Depois das 3. Olhamos os dois para o relógio, mas só era 12:30. O destino é uma couve-flor que cresce por igual em todas as direções, disse eu. Irritado, meu pai fez um gesto com a mão e disse: Pare com essas besteiras, Hans Thomas. Acho que ele estava mais nervoso do que eu pensava. Estou com fome, eu disse. Não era verdade, mas não me ocorreu nenhuma outra coisa que tivesse a ver com couve-flor. Fomos almoçar no famoso cais Microlimano. A caminho de lá, passamos por um navio que ia para uma ilha chamada Santorino. Meu pai me explicou que um dia ela havia sido muito maior do que hoje e que a maior parte dela tinha afundado no mar depois de uma forte erupção vulcânica. Comemos moussaka e meu pai fez algumas observações sobre os pescadores que remendavam suas redes bem na frente do restaurante. No mais, quase não conversamos. Em compensação, cada um de nós olhou para o relógio umas 3 ou 4 vezes. Nós dois tentávamos disfarçar ao máximo nossa ansiedade.
mas nenhum de nós conseguiu fazer com que o outro não percebesse. Finalmente, meu pai disse que já estava na hora de ligar. Faltavam 15 para as 3. Antes de ir telefonar, ele pediu ao garçom que me trouxesse uma generosa porção de sorvete, mas antes mesmo de a sobremesa chegar, eu já tinha tirado do bolso a lupa e o livrinho. Dessa vez, por precaução, resolvi continuar a leitura segurando o livro embaixo do tampo da mesa. Subi a encosta correndo até a casa de Frode. Tinha a impressão de estar ouvindo um ruído surdo que vinha do fundo da terra. Era como se o chão quisesse ceder sob os meus pés. Ao chegar à frente da casa de Frode, virei-me para trás e olhei o povoado, lá embaixo. Nesse meio tempo, muitos anões também tinham saído do salão e corriam agora por entre as casas. Um deles gritou: "Matem-no!" "Vamos matar os dois!" gritou um outro. Entrei correndo na casa. Agora que sabia que Frode nunca mais poria os pés ali dentro, aquela casa me pareceu um lugar abandonado havia anos. Deixei-me cair sobre um banquinho e tentei recompor o fôlego, mas não podia perder tempo. Olhei ao meu redor, em cima da mesa, bem na minha frente, um peixinho solitário nadava em um aquário. Sobre o parapeito da janela havia uma garrafa vazia, mas fechada com uma rolha. Num canto havia um saco branco, talvez feito de pele de miluco costurada. Tirei a rolha da garrafa e despejei a água do aquário lá dentro, com peixinho e tudo. Fechei a garrafa e cuidadosamente coloquei-a junto com o aquário vazio no saco branco. Peguei também a caixinha de madeira que abrigara um dia as cartas do baralho de Frode. Coloquei-a dentro do saco e, naquela pressa desvairada, peguei mais alguns objetos que estavam ao alcance das minhas mãos. Lembro-me ainda de que tinha nas mãos uma estatueta de vidro de um miluco quando ouvi o fraco tilintar de uns guizos do lado de fora da casa. Segundos depois, entrou o Coringa, muito apressado. "Nós precisamos chegar ao mar", disse ele, esbaforido. "Nós?" "Isso mesmo, nós dois. Mas temos de nos apressar, Marujo." "Por quê?" "Ilha Mágica é destruída de dentro para fora", disse ele. "O jogo do Coringa, é claro." Enquanto eu amarrava a boca do saco, o Coringa começou a remexer as coisas dentro de um armário e logo encontrou o que estava procurando, uma garrafa cheia até a metade de bebida púrpura. Quando saímos de casa, senti o sangue se congelar nas veias. Toda a legião de anões vinha subindo aos gritos pela encosta da montanha. Alguns vinham a pé, outros montados em milucos. À frente de todos estavam os 4 valetes de espadas em punho. "Por aqui", disse o Coringa, "depressa!" Correndo à minha frente, deu a volta na casa e entrou por uma pequena trilha na floresta. Antes de desaparecermos no meio das árvores, olhei para trás e vi que os primeiros anões já tinham chegado à casa de Frode. O Coringa saltava e pulava à minha frente com o desembaraço e a agilidade de um cabrito montês. O único problema era que justamente esse cabrito montês carregava uns sininhos, cujo barulho facilitaria e muito a perseguição pelo resto do rebanho. "Filho do padeiro precisa encontrar caminho para o mar", resfolegou o Coringa. Respondi-lhe que tinha chegado ao povoado atravessando uma vasta planície. Disse-lhe ainda que nessa planície tinha visto as grandes abelhas e também os primeiros milucos, antes de descobrir os 2 e o 3 de paus trabalhando no campo. "Para se chegar à planície, a gente tem que ir por ali", disse o Coringa, apontando para uma trilha à nossa esquerda. Pouco depois, tínhamos deixado a floresta para trás. Paramos um instante e olhamos à nossa volta. Estávamos no alto de um penhasco. E ele tinha razão. Lá embaixo estava a planície onde eu tinha encontrado os primeiros anões. O Coringa começou a descer por entre os blocos de rocha e outras pedras menores. De repente, tropeçou, caiu e foi escorregando encosta abaixo, os braços se movendo desesperados no ar. Os sininhos de sua roupa fizeram um tal alarido que dessa vez nossos perseguidores não puderam deixar de ouvir. Mas o meu maior medo era que ele tivesse se machucado seriamente. Ao chegar lá embaixo, porém, ele se ergueu em um salto, abriu os braços como se tivesse terminado um número de circo e deu gargalhadas estridentes.
O pequeno bobo não tinha sofrido um arranhão sequer. Resolvi descer com o maior cuidado e, ao chegar lá embaixo, senti nitidamente que o chão tremia sobre os meus pés. Atravessamos a planície a passos acelerados e, de repente, tive a sensação de que ele era menor do que eu me lembrava. Logo encontramos um enxame grande de abelhas. Continuavam bem maiores do que as abelhas que eu conhecia de outros lugares, mas também não me pareceram tão grandes quanto da primeira vez. Acho que é por ali, disse eu apontando para a montanha. A gente vai ter que escalar toda a montanha? Perguntou o Coringa desesperado. Sacudi a cabeça negativamente. Eu passei por uma pequena abertura que encontrei numa caverna. Então precisamos encontrá-la mais do que depressa, Marujo. Ele apontou para trás, os anões estavam bem no nosso encalço. Os anões que vinham montados tinham tomado a dianteira. Sob as patas dos milucos, a poeira subia em redemoinhos. E de novo escutei um barulho estranho. Parecia um barulho surdo de um trovão, e não vinha do galope dos animais. Ao mesmo tempo, tive a impressão de que o caminho pela planície tinha ficado mais curto para os anões do que fora para nós. Os milucos já estavam a poucos metros de nós quando encontrei a pequena abertura da rocha. É aqui, constatei ofegante. Primeiro me espremi pela pequena abertura adentro e depois o Coringa tentou me seguir. E, embora fosse muito menor do que eu, tive de puxá-lo pelo braço para ele passar pela abertura. Eu estava molhado de suor, mas os braços do Coringa se achavam tão frios quanto as paredes rochosas da caverna. Ouvimos quando lá fora os primeiros milucos pararam. Logo depois apareceu um rosto na abertura da rocha. Era o Rei de Espadas. Mas ele só conseguiu olhar rapidamente para nós, pois no mesmo instante a parede se fechou, e ele só teve tempo de retirar rapidamente a mão que tinha enfiado no buraco para nos apanhar. Acho que a ilha está encolhendo, disse eu. Ou então está sendo destruída de dentro para fora, disse o Coringa. Precisamos sair daqui antes que ela desapareça por completo. Atravessamos correndo a caverna e logo chegamos à saída que dava para o vale estreito que terminava no sopé do alto do penhasco. Como antes, por ali ainda havia sapos e largatos, só que eles não eram mais tão grandes quanto coelhos. Continuamos a correr pelo vale e tínhamos a impressão de que a cada passo vencíamos centenas de metros. Assim, chegamos logo às roseiras amarelas e às borboletas que pareciam emitir sons de flautas. Ainda havia muitas delas voando por ali, mas tirando uma ou outra, todas as demais eram agora muito menores do que antes. Também não consegui ouvi-las, mas pode ser que não tenha conseguido por causa do barulho dos guizos da roupa do Coringa. Logo chegamos ao topo da montanha de onde observei o nascer do sol na manhã seguinte à minha chegada. Tínhamos a impressão de estarmos flutuando quando tirávamos os pés do chão. Lá embaixo ficava o lago onde eu havia nadado na companhia de cardumes de peixes que tinham todas as cores do arco-íris. Só que também o lago me parecia agora muito menor. E então vimos o mar. Longe, lá longe, dava para ver a espuma branca das ondas quebrando na praia. O Coringa começou a saltar e a dançar feito uma criança. É o mar? Perguntou ele admirado. Diga-me, Marujo, é ele? Não tive tempo de responder, pois nesse momento ouvimos o ribombar de um trovão seguindo de um forte solavanco lá embaixo, no coração da terra. Depois disso, começaram uns estalidos e rangidos como se um gigante estivesse mastigando pedras. A montanha está devorando a si mesma, disse o Coringa. Descemos correndo. O lago onde tinha nadado não passava agora de uma poça d'água, mas os peixinhos continuavam ali, disputando agitados o que restava da água. Era como se um arco-íris tivesse caído do céu e agora fervilhasse dentro daquela poça. Enquanto o Coringa espiava sua volta, abri o saco branco que tinha carregado nas costas durante todo o tempo. Com muito cuidado, tirei o aquário lá de dentro e o enchi de peixes. Mas quando quis erguê-lo de novo, o aquário virou, e eu praticamente não tinha tocado. Foi como se ele tivesse virado por livre e espontânea vontade. Ou será que os próprios peixes tinham se incumbido de virá-lo?
Percebi então que um pedaço do vidro da borda tinha se lascado. "Depressa, Marujo, depressa!" disse o Coringa. Ele me ajudou a encher novamente o aquário com os peixes. Depois, rasguei a camisa que usava, enrolei-a bem apertado em volta do aquário, joguei o saco de novo nas costas e continuamos a correr. Enquanto corria com o saco nas costas, segurava o aquário com firmeza junto ao corpo. De repente, ouvimos um barulho tão forte e tão penetrante que tivemos a impressão de que a ilha tinha se desfeito em pedaços. Atravessamos correndo por entre as altas palmeiras e alcançamos a laguna, onde eu tinha chegado fazia 2 dias. E lá estava o meu bote, entre 2 palmeiras, do jeitinho que eu o deixara. Quando olhei para trás, vi que a ilha não passava agora de uma elevação rochosa na vastidão do mar. Por entre as palmeiras, tive a impressão de poder ver o mar lá do outro lado. Na pequena laguna, havia só uma coisa diferente do dia da minha chegada. O mar aberto continuava calmo como 2 dias atrás, mas perto da praia erguiam-se ondas enormes que depois se desfaziam em espuma branca. Se até então eu tinha duvidado, agora eu tinha certeza de que a ilha iria afundar. De repente vi uma coisa amarela brilhar embaixo de uma palmeira, um vestido amarelo, o vestido de As de Copas. Coloquei o aquário e o saco branco no chão e fui até lá, enquanto o Coringa pulava e dançava em volta do bote como uma criança. Ao me aproximar, vi que ela estava de costas. "As de Copas?" sussurrei. Ela se virou para mim e seu olhar era tão terno e saudoso que cheguei a ter medo de que ela pudesse estar me enganando e quisesse mesmo me apanhar e me entregar aos seus colegas. Mas ela se recostou na palmeira e desviou o olhar para o chão. "Finalmente encontrei a saída do labirinto", disse. "Agora sei que minha casa é em outra praia. Você está escutando as ondas trazendo o marulhar de uma praia que fica há muitos anos e muitas milhas daqui?" "Não estou entendendo o que você quer dizer", respondi. "Há um jovem, um menino, que pensa em mim o tempo todo", continuou ela. "Não posso encontrá-lo aqui, mas talvez ele possa me encontrar. Eu me perdi tão longe de onde ele está, entende? Atravessei mares e uma mente, montanhas altas e pensamentos complicados, mas alguém embaralhou as cartas de novo." "Lá vem eles!" gritou o Coringa. Voltei-me assustado e vi que o enorme bando de anões avançava impetuosamente por entre as palmeiras. Bem à frente, a todo galope, vinham 4 milucos e seus miluqueiros. Eram os 4 reis. "Apanhem-na!" gritou o rei de espadas. "Ponham-na de volta na paciência." Mas foi nesse momento que se ouviu um ruído ensurdecedor e alguma coisa me atirou de costas no chão. Quando consegui me recompor, todos os milucos e também os anões tinham desaparecido como num passe de mágica. Virei-me para onde estava As de Copas, mas também não consegui vê-la. Corri até a palmeira e lá, bem no lugar onde ela estava, encontrei uma carta de baralho com a figura voltada para baixo. Virei-a e era As de Copas. Senti os meus olhos se encherem de lágrimas. Ao mesmo tempo, uma ira estranha parecia se misturar à minha aflição. Saí correndo até o lugar sob as palmeiras por onde tinham passado os milucos e os anões. Ali, uma rajada de vento ergueu em redemoinho um monte de cartas. Eu já tinha As de Copas na mão. Recolhi então, uma a uma, todas as outras 51 cartas. Todas estavam bastante manuseadas e com as bordas gastas, e quase não era possível distinguir as diferentes figuras. Coloquei-as uma a uma no bolso. Quando apanhei a última, descobri 4 besouros no chão. Eram besouros brancos e tinham 6 pernas. Quis tocá-los com a ponta do dedo, mas eles correram para debaixo de uma pedra e desapareceram. De novo, ouviu-se um ruído e senti a água do mar bater em ondas fortes nos meus pés. Vi que o Coringa já estava no bote e se afastava da ilha remando. Saí correndo atrás dele e quanto mais andava, mais afundava na água. Quando alcancei o bote e consegui subir a bordo, já tinha água na altura dos quadris. "Quer dizer que o filho do padeiro resolveu vir junto comigo?" disse o Coringa. "Eu já ia embora sozinho." Deu-me um remo
e enquanto nós ajeitávamos para começar a remar, vimos a ilha afundar no mar. Bolhas enormes subiam do fundo e a água engoliu num turbilhão as copas das palmeiras. Quando a última palmeira submergiu, vi um passarinho fugir voando. Remamos o mais que pudemos, com todas as nossas forças, para que a ressaca da ilha que afundava não nos puxasse para o fundo. Quando finalmente pudemos parar e puxamos os remos para dentro do barco, minhas mãos estavam sangrando. O Coringa também tinha remado como gente grande, mas suas mãos continuavam tão limpas e brancas como quando ele as estendeu para me cumprimentar no dia anterior, defronte à casa de Frode. Logo o sol se pôs no mar. Durante toda a noite e todo o dia seguinte, ficamos à deriva, ao sabor do vento e do tempo. Por algumas vezes tentei puxar conversa com meu companheiro de bordo, mas não consegui arrancar dele uma palavra sequer. A maior parte do tempo, ele passou sentado ao meu lado, com aquele seu risinho pérfido no canto da boca. No fim daquela tarde, fomos recolhidos por uma escuna de Arendal. Contamos que fazia alguns dias que tínhamos sido vítimas do naufrágio do Maria e que provavelmente éramos os únicos sobreviventes. A escuna estava a caminho de Marsella e durante toda a viagem até a Europa, o Coringa permaneceu tão mudo quanto tinha ficado no bote. Os marujos acharam que ele era meio doido e não o importunaram. Nem bem pisamos os pés em Marsella, o pequeno bobo da corte desapareceu com a rapidez de um raio numa ruazinha estreita entre dois armazéns do porto. E não se dignou sequer de me dizer adeus. Mais tarde, naquele mesmo ano, cheguei a Dorf. Tinha vivido tantas experiências misteriosas, inexplicáveis, que achei que teria de pensar sobre elas pelo resto da minha vida. E Dorf era o lugar ideal para isso. Foi totalmente por acaso que cheguei aqui há 52 anos. Quando vi que eles não tinham um padeiro, abri uma pequena padaria. Já tinha sido aprendiz de padeiro há muitos anos em Lübeck, antes de me tornar marinheiro. E desde então, esta é a minha casa. Jamais contei a ninguém sobre as experiências que vivi. As pessoas não teriam acreditado em mim. Às vezes eu mesmo cheguei a duvidar da história da Ilha Mágica. Mas quando desembarquei em Marsella, trazia nas costas um saco branco. E esse saco, junto com todas as coisas que havia nele, eu guardei comigo, com todo o cuidado, durante todos esses anos. Capítulo 2 de Copas. Ela deve estar numa praia, olhando para o mar. Tirei os olhos do livro, já passava das 3:30 e o sorvete que estava diante de mim tinha derretido completamente. Pela primeiríssima vez passou pela minha cabeça um pensamento terrível. Frode tinha dito que os anões da Ilha Mágica não envelheciam como as pessoas. Se isso fosse verdade, então o Coringa ainda devia estar vivo e circulando por aí. Lembrei-me das coisas que meu pai tinha dito sobre o tempo e a sua ira implacável lá na antiga praça do mercado de Atenas. Ao que tudo indicava, porém, o tempo não conseguira surtir os efeitos sobre os anões da ilha, pois apesar de eles terem conseguido passar para a realidade na condição de seres vivos, não eram de carne e osso como qualquer um de nós. Além disso, algumas passagens do livro tinham deixado claro que os anões eram invulneráveis. Nenhum deles se cortou quando o Coringa quebrou as garrafas e copos em sua festa. O próprio Coringa não sofreu nenhum ferimento quando rolou em costa abaixo e suas mãos também não ficaram marcadas pela força dos remos. Na luta desesperada dos dois dentro do bote, tentando escapar da ressaca da ilha que afundava. Mas isso não era tudo. O padeiro Hans dissera também que os anões tinham as mãos sempre frias. Nesse momento, senti uma dorzinha no estômago. O anão. Ele também tinha as mãos frias. Seria possível que o estranho anão do posto de gasolina fosse o mesmo que há mais de 150 anos desapareceu entre dois armazéns no porto de Marsella? Teria sido o próprio Coringa que me deu a lupa com que eu lia e que me indicou o caminho até o livro do Pãozinho Doce que eu lia agora? Teria sido o próprio Coringa que apareceu no parque de diversões de Como, na ponte em Veneza, no ferry de Patras e na praça Sintagma de Atenas?
Esse pensamento era tão terrível que olhar para o sorvete derretido embrulhou meu estômago. Olhei para todos os lados à minha volta e não teria me surpreendido se o anão tivesse aparecido por ali também. Mas só o que vi foi o meu pai atravessando a rua apressado. E foi ele quem me arrancou dos meus pensamentos. De longe pude ver que ele tinha esperança de encontrar mamãe. E por alguma razão não pude deixar de pensar que as de copas, olhando o mar e falando de uma praia que ficava muitos anos e muitas milhas de distância daquela onde ela estava, antes de se transformar novamente em uma carta de baralho. Acho que sei onde ela estará hoje à tarde, disse o meu pai sem fôlego. Concordei com a cabeça. Estávamos bem próximos do fim da nossa viagem. Ela deve estar numa praia, olhando para o mar, disse eu. Meu pai se sentou à mesa bem na minha frente. É bem possível, sim. Mas como é que você sabe disso? A dar uma resposta, preferi sacudir os ombros. Então, meu pai me contou que mamãe tinha ido fazer umas filmagens numa grande península no mar Egeu. Cabo Súnio chamava-se o lugar. Localizado na extremidade sul do continente grego, 70 quilômetros ao sul de Atenas. Bem na ponta desse cabo ficam as ruínas monumentais de um templo de Poseidon, acrescentou meu pai. Poseidon era o deus grego do mar. Anita vai fazer umas fotos na frente do templo. Homem jovem de país distante encontra bela mulher na frente de antigo templo, disse eu. Meu pai suspirou resignado. Que bobagens são essas que você fica falando o tempo todo? O oráculo de Delfos, respondi. Você mesmo fez o papel de Pítia, lembra-se? Puxa vida, é mesmo. Mas eu estava pensando num templo da Acrópole quando eu disse isso, entende? Você estava pensando, mas Apolo não. Ele me deu um sorriso, cujo significado não consegui decifrar. Pítia devia estar tão confusa que não sabia mais do que estava falando, admitiu ele. Não consigo me lembrar muito bem de todas as coisas que vivenciei naquela viagem, mas jamais vou me esquecer da ida até o Cabo Súnio. Depois de deixarmos para trás todos os balneários ao sul de Atenas, viajamos tendo à nossa direita a companhia do azul profundo do Mediterrâneo. Nós dois não conseguíamos pensar em outra coisa senão como seria quando revíssemos mamãe. Apesar disso, meu pai tentou falar de outros assuntos. Acho que ele não queria que eu nutrisse falsas esperanças. Num dado momento, chegou mesmo a me perguntar se eu tinha gostado das nossas férias. Eu teria preferido viajar com você para o Cabo de Hornos ou para o Cabo da Boa Esperança, disse ele. Como não deu, pelo menos você vai conhecer o Cabo Súnio. A viagem estava ficando tão comprida que meu pai precisou fazer uma pausa para fumar um cigarro. Paramos no alto de uma elevação, cuja aridez me lembrou uma paisagem lunar. Lá embaixo, o mar se quebrava na praia em ondas brancas de espuma. Duas banhistas deitadas ao sol dos rochedos pareciam focas preguiçosas. A água era tão azul e transparente que, ao olhar para ela, me vinham lágrimas nos olhos. Comentei que, pela transparência da água, a gente podia ver o fundo a uns 20 ou 30 metros de profundidade. Meu pai disse que, na opinião dele, isso não seria mais possível a partir dos 8 ou 10 metros. E não dissemos muita coisa além disso. Aquela talvez tenha sido a pausa para um cigarro mais quieta de toda a viagem. Antes, muito antes de chegarmos ao templo de Poseidon, já podíamos vê-lo entornado na extremidade da península. O que você acha? Perguntou meu pai. Você quer saber se eu acho que ela estará lá? É. O que você acha de tudo? Disse ele. Eu sei que ela está lá, respondi. Eu sei também que ela vai voltar conosco para a Noruega. Ele deu uma boa risada. Não é tão fácil assim, Hans Thomas. Não se abandona uma família e se passa 8 anos longe dela para depois simplesmente se deixar arrastar de volta para casa. Ela não tem escolha, disse eu. Acho que nenhum de nós disse mais nada até que 15 minutos depois estacionamos o carro próximo ao grande templo.
Tivemos de abrir caminho entre 2 ônibus de excursão e passar por um grupo de 40 ou 50 italianos. Depois, tivemos de fingir que queríamos visitar o templo e pagar 200 dracmas para podermos entrar no sítio arqueológico. Quando conseguimos subir até um ponto mais elevado, meu pai tirou um pente do bolso e dobrou aquele boné ridículo que tinha comprado em Delfos. Capítulo 3 de Copas. Uma mulher de roupas extravagantes com um chapéu de aba larga. Daquele momento em diante, os acontecimentos se sucederam com tanta rapidez que até hoje tenho uma dificuldade enorme para ordenar todas as coisas que vivi naquele dia. Primeiramente, meu pai viu 2 fotógrafos do outro lado daquele plano elevado onde estávamos. Depois, viu também um grupo de pessoas que, ao que tudo indicava, não eram turistas normais. Quando nos aproximamos deles, vimos uma mulher de roupas extravagantes, com um chapéu de aba larga, óculos de sol bem escuros e um vestido longo amarelo gema. Era evidente que ela era o centro das atenções. "Lá está ela", disse o meu pai. A princípio ficou grudado onde estava, enquanto eu fui caminhando em direção a ela. Depois, ele me seguiu. "Pausa para um descanso", disse eu aos 2 fotógrafos, embora eles provavelmente não tenham entendido nada. Ainda me lembro que de toda aquela situação me irritou muito. Achava o cúmulo que tantas pessoas pudessem estar ali fotografando e olhando mamãe enquanto nós 2, meu pai e eu, não tínhamos tido nem sinal dela durante mais de 8 anos. Mamãe ficou dura, feito estátua, quando me viu caminhando em sua direção. Tirou os óculos escuros e olhou para mim a uma distância de uns 10 ou 15 metros. Depois desviou o olhar para o meu pai e, de novo, voltou os olhos para mim. Passou-me pela cabeça o pensamento de que, na verdade, eu não a conhecia. Por alguma razão, porém, eu sabia com certeza que ela era a mamãe. Acho que as crianças simplesmente sabem disso e pronto. Achei-a linda. O resto se sucedeu diante dos meus olhos como em câmera lenta. Mamãe tinha reconhecido meu pai, mas foi em minha direção que ela veio. Naquele momento, fiquei com uma tremenda pena do meu pai. Acho que ele pensou que para a mamãe a única coisa que realmente importava era eu. Quando ela chegou ao lugar onde eu estava, atirou no chão o lindo chapéu de aba larga e tentou me levantar no colo, mas não conseguiu. Em 8 anos, não é só na Grécia que as pessoas mudam um bocado. Por fim, ela me abraçou e me apertou com força contra si. Lembro-me ainda de que reconheci o seu perfume e de que eu mal cabia em mim de tanta felicidade. Não era o tipo de felicidade que a gente experimenta quando come ou bebe alguma coisa gostosa, pois esse tipo de felicidade a gente sente só na boca. Não, naquela hora todo o meu corpo fervia de felicidade. "Hans Thomas", disse ela suspirando. Depois não disse mais uma palavra sequer e simplesmente começou a chorar. Só quando ela olhou de novo para onde estava o meu pai é que foi a vez de ele entrar em cena. Meu pai deu 1 ou 2 passos em nossa direção e disse: "Nós atravessamos a Europa inteira à sua procura." Não foi preciso dizer mais nada, pois nesse momento mamãe o abraçou e, colada nele, continuou a chorar. Não apenas os fotógrafos foram testemunhas desse espetáculo, ao mesmo tempo triste e feliz. Alguns turistas também pararam o que estavam fazendo para ficar nos olhando, sem terem a menor ideia de que foram necessários alguns séculos para que o nosso encontro pudesse acontecer. Quando mamãe parou de chorar, ela reassumiu no mesmo instante o seu papel de modelo. Virou-se e gritou alguma coisa em grego para os fotógrafos. Eles sacudiram os ombros e responderam alguma coisa que, aparentemente, deixou mamãe furiosa. Não sei o que foi. Só sei que ela começou a discutir a sério com um daqueles malditos fotógrafos. Até que eles, afinal, chegaram à conclusão de que tinham perdido o jogo. Juntaram suas tralhas e foram arrastando aquela parafernália toda lá para baixo. Um deles chegou a pegar o chapéu que mamãe tinha jogado no chão quando correu ao meu encontro. Pouco antes de chegar à saída do sítio arqueológico, um deles apontou para o seu relógio de pulso e gritou alguma coisa em grego. Na certa, uns bons palavrões. Quando finalmente conseguimos ficar a sós,
Nós três estávamos tão acanhados que não sabíamos o que dizer ou fazer. Não é difícil reencontrar pessoas que a gente não vê há muitos anos. O difícil começa depois de passar do impacto do reencontro. O sol já estava bem baixo no céu e se escondera atrás do frontão do antigo templo de Poseidon. Uma fileira de colunas projetava compridas sombras sobre a elevação onde a gente estava. Não fiquei nada surpreso quando descobri um coração vermelho estampado na parte de baixo, à esquerda, no vestido de mamãe. Não me lembro mais quantas vezes demos a volta ao redor do templo. Tive a certeza de que não apenas mamãe e eu precisávamos de um tempo para voltarmos a nos familiarizar um com o outro. Para um velho marinheiro de Arendal, com certeza não devia ser nada fácil encontrar o tom adequado para se relacionar com uma modelo elegante, que falava grego fluentemente e que havia muitos anos vivia na Grécia. E para a modelo, na certa, a coisa também não devia ser nada fácil. Assim, mamãe contou coisas sobre o templo do deus do mar e o meu pai falou sobre as condições do tempo. Muitos anos atrás, o navio em que ele viajava para Istambul tinha enfrentado uma tempestade no Cabo Suni. Quando o sol desapareceu no horizonte e os contornos do templo ficaram mais definidos, descemos do sítio arqueológico rumo à saída. Nos últimos minutos eu tinha me mantido um pouco ao fundo da cena, pois só os dois adultos, distantes um do outro por tanto tempo, é que poderiam decidir se aquilo seria apenas um breve encontro ou o final de uma longa separação. De qualquer forma, mamãe tinha de voltar conosco para Atenas, pois os fotógrafos não haviam esperado por ela no estacionamento. Meu pai abriu a porta do nosso Fiat como se ele fosse um Rolls Royce e como se mamãe fosse, no mínimo, a esposa de um presidente. Antes de meu pai dar a partida, nós três ainda ficamos conversando por algum tempo dentro do carro. Coisas desconexas. Depois nos pusemos ao caminho de Atenas. Quando passamos pelo primeiro povoado, foi a minha vez de passar a conduzir a conversa. Em Atenas, colocamos o carro na garagem e depois ficamos parados na frente do hotel, os três sem dizer nada. O fato é que tínhamos conversado sem parar desde que deixáramos o templo de Poseidon. Só que nenhum de nós tinha dito uma palavra sequer sobre o que realmente estava acontecendo entre nós. No fim, fui eu quem quebrou aquele silêncio constrangedor. Acho que já está mais do que na hora de a gente conversar sobre uns planos para o futuro, eu disse. Mamãe passou o braço sobre o meu ombro e o meu pai disse algumas bobagens sobre a necessidade de cada coisa acontecer ao seu tempo. Depois de alguma hesitação, decidimos nos sentar no terraço da cobertura para festejarmos nosso reencontro com alguma coisa fria e refrescante. Chegando lá em cima, meu pai fez um sinal para o garçom e pediu uma garrafa de refrigerante para ele e para mim e o champanhe mais caro da casa para a madame. O garçom coçou a cabeça e olhou para nós como se tivesse sérias dúvidas sobre a profissão que escolhera. Sacudindo a cabeça em sinal de reprovação, anotou o nosso pedido e desapareceu na direção do bar. Mamãe, que nem imaginava o que estava acontecendo, olhou surpresa para o meu pai. E ficou realmente confusa quando meu pai me olhou com aqueles olhos enigmáticos de coringa. Depois de conversarmos por mais de 1 hora sobre todos os assuntos possíveis e imagináveis, menos sobre aquele que estava o tempo todo nas nossas cabeças, mamãe fez a maravilhosa sugestão de que eu deveria deixar os dois sozinhos e ir me deitar. Aquele, de certo, era sua maneira de contribuir para a minha educação, depois de não ter se preocupado comigo durante 8 longos anos. Meu pai me lançou um olhar de agora faço o que ela pediu, que eu já conhecia e entendi que provavelmente era por minha causa que a conversa não chegava ao ponto que deveria chegar. Entendi também que os dois adultos precisavam estar a sós para conversar. Afinal, eram eles que tinham se separado. Quanto a mim, eu só tornava as coisas um pouco mais difíceis. Abracei mamãe o quanto quis e ela sussurrou ao meu ouvido que no dia seguinte iríamos à melhor confeitaria da cidade. Isso significava que estávamos prestes a confiar segredos um ao outro. De volta ao nosso quarto, vesti o pijama e continuei a ler o meu livrinho. Não faltavam muitas páginas para ele acabar.